Essa aula aqui é por nossa conta. Se quiser aprender mais, acesse musicdot.com.br e aprenda música a qualquer hora e em qualquer lugar. Olá, bem-vindo a mais um curso aqui da Musicdot. Eu sou o Raul Mendes, vou te acompanhar nessa nova jornada desse curso. Não sei se é seu primeiro, se é seu segundo, enfim, não importa. A gente vai tratar aqui de um assunto que é muito bacana, muito importante para quem é músico popular, até para quem não é músico popular ou quer ser, enfim, a linguagem do blues, né? A gente vai começar falando dessa linguagem do blues nesse curso especificamente sobre as conduções do blues. Antes de entrar nesse quesito das conduções do blues, a gente tem que entender como que funciona, qual que é a forma do blues, como que é essa linguagem, né? Porque o blues, além de ser um estilo, ele é uma linguagem. Então você vai ver muito eu falando de bluesy, né? Não blues. Bluesy é a linguagem do blues, ok? Então essa linguagem do blues, ela se aplica a vários outros estilos, no pop, no rock, até no samba, né? A gente vê isso, na MPB, enfim. Então esse jeito bluesy de tocar, né? Esse estilo, essa linguagem é muito presente em todas as músicas que a gente pode dizer do universo popular, ok? Eu não vou entrar em méritos históricos do blues, porque a ideia desse curso não é essa, é ser 100% prático, né? E quando eu falo prático, não quer dizer que a gente não vai ver teoria, apesar do blues não ter muitas teorias, né? Normalmente os guitarristas, os bluseiros tradicionais, né? Eles ficam até incomodados com essa história de teorizar tudo e tal, enfim. Então eu vou procurar teorizar o mínimo possível e trabalhar mais no campo prático mesmo da coisa para você entender como que funciona e quais são os caminhos que você deve seguir, tá bom? Uma coisa muito importante do blues, né? Que todo mundo fala, putz, o blues é um negócio muito simples, você chega lá, improvisa, pentatônica, não sei o quê. É que o blues, ele realmente é simples e também é muito fácil de você tocar muito mal ele, né? Você já deve ter ouvido até esse termo por aí, o blues é fácil de tocar mal. Por quê? Porque justamente por ele ter um campo menor assim de atuação, digamos, no campo harmônico, nos acordes, então ele não tem um número grande de acordes como no jazz, por exemplo, na MPB, né, na música brasileira, na bossa. Ele tem ali os seus 3 principais acordes, que a música gira em torno deles o tempo inteiro, né? E por isso você tem que ter uma linguagem muito específica para fazer com que o seu improviso, suas conduções soem blues de verdade, né? Soem legais, soem interessantes. Então tome muito cuidado com essa história de que blues eu não preciso estudar, blues é só colocar pentatônica e já era. Não tem nada disso. Obviamente que a pentatônica ela salva a gente em momentos cruciais e ela é a base realmente do blues, assim como da música moderna, né? Da música popular moderna, enfim. Mas as pessoas subestimam muito essa ideia de pentatônica. Enfim, vamos direto para a aula, que é o que importa nesse momento, tá? Para começar, você tem que entender qual que é a forma blues. Então, quando a gente fala de forma blues, o blues só tem uma parte, a parte A, ok? Essa parte A aí, tradicionalmente, a gente chama de 12 bar blues. Então, o que é esse 12 bar blues? Na verdade, são 12 compassos de blues, ok? Então, seria a tradução literal desses 12 bar blues, né? Então, 12 compassos de blues. Nesses 12 compassos nessa forma, a gente pode dividir em 2 principais, né? O slow change e o fast change. Então o slow change vem de troca lenta, né? Então a troca lenta dos acordes. E o fast change vem de uma troca um pouco mais rápida, ok? Então é a partir disso que surgem as conduções do blues, principalmente do slow change, tá? Os acordes que a gente tem no blues são bem simples, né? Vou tratar aqui somente do blues maior, ok? Então, todo acorde do blues maior vai ser um acorde dominante, ou seja, um acorde maior com a sétima menor. Então, se você quiser pensar em campo harmônico, como eu disse, vou procurar teorizar um mínimo, né? Mas se você quiser pensar em campo harmônico, os acordes que são maiores lá e que teriam a sétima maior, você vai transformar eles em acordes dominantes com a sétima menor, ok? Então, por isso, a escala aí do 5º grau da escala maior, né, que seria, se a gente for falar de modos gregos, que não precisa entrar nesse mérito, seria o mixolídio. Então, é uma escala maior, só que com a sétima menor. Então, essa escala vai ser a responsável por muita coisa nas conduções que a gente vai ver ao longo do curso. Bom, outro assunto muito importante é a linguagem do blues, né? Assim como o jazz, como o samba, como a bossa,
tudo tem uma linguagem específica que caracteriza aquele estilo. O blues não é diferente, né? Apesar dos próprios acordes dominantes já darem essa característica do blues, essa linguagem, né? E a pentatônica, enfim. Tem uma coisa que é muito importante, que é o swing do blues, né? Então esse swing do blues a gente chama ele de shuffle, ok? Então o que é esse shuffle? Normalmente quando a gente lê uma música blues, um jazz ou um samba, como eu disse, cada um tem a sua linguagem. Então normalmente está escrito lá uma colcheia ou uma semicolcheia e tal, mas dentro dessa colcheia ou essa semicolcheia ou a semínima, seja lá o que for, existe a linguagem do estilo que não está escrita, né, necessariamente em figuras rítmicas, mas que por ser daquele estilo você sabe que você vai ter que tocar daquela forma ou não, né? Então normalmente vem escrito, por exemplo, no jazz, se você pegar uma partitura do jazz, ele já tem o próprio swing dele lá da escala, tal, quando você toca, quando você improvisa, mas quando quer evidenciar isso, na partitura vem escrito swing. Aí ele coloca lá o que equivale a esse swing. Ou no samba também é a mesma coisa. No blues, como eu disse, a gente chama de shuffle. Então o que é esse shuffle, né? O shuffle é bem simples, ok? Então, para entender essa sonoridade, a gente precisa de ter uma quiáltera, que são 3 colcheias dentro de um tempo, né? Então seria isso daqui, ó. Tá, 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 tá. Por isso que o blues tem essa identidade tercinada, digamos assim, né? Só que, para gerar essa sonoridade de shuffle, a gente vai omitir uma dessas colcheias, ok? Então a gente tinha 3 colcheias, né? Então, tá, 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 tá. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Enfim, então 3 notas dentro de um tempo. Então o que acontece? Para rolar esse shuffle, a gente vai ter que tirar essa colcheia do meio aqui, né? Então o que seria tá, 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 tá. Vai ficar tá, 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 tá. Eu vou fazer na guitarra aqui que é mais fácil de entender. Então se fosse tercinado mesmo. 1, 2. Então tô tocando 3 batidas aqui, né? Tá, tá. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então eu toquei a tercina, né? Parece blues, obviamente, porque eu fiz uma condução de blues. E no blues se usa muito a ideia da tercina aí na semínima, né? Então, tá, 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 tá. Na pulsação a gente usa essas 3 colcheias aí, dando essa ideia de tercinado, ok? Só que a linguagem do shuffle, que é esse swing, como eu disse, a gente vai omitir essa segunda nota aí, essa segunda colcheia. E aí vai ficar assim, ó. Com a tercina. Shuffle. Beleza? Acho que deu para você sacar como é que é essa ideia da tercina e como que é a ideia do shuffle, né? Então o shuffle ele tem várias formas de ser tocado, né? Você vai encontrar, dependendo do estilo de blues que você está ouvindo, sei lá, de Chicago, Texas Blues, enfim, todas essas ideias de blues aí, cada um tem o seu jeito de tocar esse shuffle, né? O Stevie Ray Vaughan tinha o jeito dele tocar o shuffle, o B.B. King tocava do jeito dele, enfim, cada escola de blues toca de uma forma diferente. Então o que vai mudar essa forma de tocar o shuffle? É justamente a acentuação dele, né? Então esse primeiro que eu fiz aqui, ó. Normalmente a acentuação tá no 1, né? 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Então se a gente inverte então continua sendo um shuffle, mas mudou a característica, mudou a acentuação dele, né? Enfim, então você vai ouvir muita gente tocando shuffle diferente, mas basicamente essa é a célula rítmica do shuffle, né? Então é uma tercina onde a gente toca a primeira, né? Tem uma pausa ali na segunda e a última, ok? Então eu já toquei aqui algumas coisas, né? E a nossa primeira condução é justamente a que eu fiz aqui. Então a gente vai trabalhar em cima de um slow change em Lá maior, tá? Em Lá com sétima, né? Um Lá dominante. Então, basicamente, como eu já disse, os acordes que compõem o blues, né? É o primeiro, o quarto e o quinto grau do campo harmônico, se você quiser pensar aí no campo harmônico, enfim. Então, no caso do Lá, a gente teria o Lá 7, né? O Ré 7 e o Mi 7. Então você já sabe as principais características do blues, né? Então, por que, Raul, que precisa de uma condução esse blues? Bom, é bem simples. Se a gente pegar o slow change ou fast change, a gente vai ter pelo menos algum momento ali que os acordes vão ficar parados. Então, o que é esses acordes parados? A gente vai ficar pelo menos 2 compassos no mesmo acorde. E é um acorde dominante, né? E esse acorde dominante, a principal característica dele é a tensão. Então ele tem uma tensão muito forte e ele traz muito uma sensação de inquietação, né? Ele pede para ser resolvido, ok? E você trabalhar 4 compassos de Lá 7, por exemplo. Pô, legal, funciona tal. Mas imagine isso para todos os blues, né? Então o blues é uma linguagem simples, entre aspas, como eu disse, porque ela vai trabalhar sempre com esse centro tonal, primeiro, quarto e quinto grau. Então, para não ser uma coisa muito monótona, para não ser uma coisa maçante, tanto para quem ouve quanto para quem toca, a gente utiliza as conduções para deixar uma sonoridade mais interessante. Então vamos para a nossa primeira condução. Vou pegar aqui como exemplo, eu fiz um playback em slow change, tá? Então vão ser 4 compassos de Lá, 2 compassos de Ré, 2 compassos de Lá, 1 compasso de Mi, 1 compasso de Ré, 1 compasso de Lá e 1 compasso de Mi. Tá tudo aí na tela para você, tá? Então, 12 compassos de blues, a nossa forma tradicional do blues. Então, a característica do slow change é justamente a troca lenta, né? Então, como você pode perceber aí, a gente vai trabalhar 4 compassos de Lá, né? Então, isso é uma troca muito lenta. Apesar do playback estar um pouco rápido, sim, entre aspas, né? Quando a gente fala de slow change, provavelmente você pensou, putz, é um blues devagar, mas não, ok? Então esse blues pode ser rápido, pode ser devagar. O que a gente está focado aqui é na troca dos acordes, beleza? Outras linguagens do blues, né? Forma de tocar, podem aparecer, aparecem aí ao longo da história, ok? A gente está focado aqui nessas conduções, porque a ideia é trabalhar o blues, como eu disse, uma ideia de linguagem, não só do estilo blues, né? Então, para a gente trabalhar a linguagem, a gente precisa trabalhar, vamos dizer assim, de forma convencional. Mas você vai encontrar no blues vários outros tipos de afinações, né? Então, afinações abertas para tocar com slide, né? Enfim, uma infinidade de coisas aí que os pioneiros do blues inventaram e a gente utiliza até hoje, tá bom? Mas vamos para a nossa condução. Então, como eu disse, a gente vai trabalhar 3 acordes. No nosso caso aqui, do nosso exemplo, o acorde de Lá, o acorde de Ré e o acorde de Mi, ok? Então, qual que é essa primeira condução? A primeira condução, eu já até toquei ela nessa aula, é uma condução, uma ideia bem simples, ok? Então, a gente vai trabalhar com a quinta e a sexta de cada acorde. Então, no nosso caso de Lá aqui, sem teorizar muito, vamos pegar o acorde de Lá maior, tá bom? A gente vai omitir praticamente todas as notas dele. A gente vai ficar só com a tônica, né? O nosso baixo aqui. E a quinta, que é o Mi, nesse caso. Então eu vou alternar entre o Mi e o Fá sustenido aqui, que é a minha sexta, tá
tá bom? Ok? Então, quinta e sexta, quinta, sexta, quinta, sexta, quinta, sexta, quinta, sexta, quinta, sexta. O Ré, mesma coisa, quinta e a sexta. Então no caso do Ré aqui, ó, vou tocar o baixo do Ré, a quinta de Ré é o próprio Lá, né? E a sexta é o Si. Ok? E a mesma coisa para o Mi. Então a quinta de Mi é o Si. E a sexta é o Dó sustenido. Ré. Ok? Então o segredo é sempre trabalhar com as quintas. Ah, legal, Raul. Se eu mudar de tonalidade, for para um Si, por exemplo, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com o power chord, né? Então, tônica e quinta. Então, bem simples. Você vai, já tá aqui, ó, tônica e quinta, né? Fundamental e quinta. Só vai adicionar a sexta. Qualquer tonalidade que você for fazer. Ok? É uma condução simples, mas é essencial para tocar o blues. Então vou colocar o playback aqui e a gente vai ver como que fica com outros instrumentos somando isso daí. Então vamos lá, ó. É, né? Tercina de coxa. Rola ainda, né? Mas olha o swing que diferente que fica. Ó. Trabalhando aqui o power chord de Lá. Por aí vai, né? Então é isso. Não sai daí. Te vejo na nossa próxima aula.